tá bom? Bom, gente, a primeira atitude que vocês podem estar tomando e que está atrapalhando vocês de emagrecerem ou até mesmo está engordando vocês é o hábito de mastigar rápido. Muitas pessoas colocam, né, a comida na boca, dá 2, 3 mastigadas e depois já engolem e acha que já foi suficiente para você digerir o alimento. E, gente, não adianta. Se vocês não mastigarem muito o alimento, né, ter essa atenção na questão da mastigação, vocês não vão conseguir emagrecer. Por quê? Primeiro, porque se você não mastiga, né, nosso processo, né, de digestão, ele começa na boca. Então a gente precisa o quê? Mastigar bem os alimentos para que ele possa começar a ser triturados, eles serem algumas, né, enzimas trabalharem já nesse processo de digestão já dentro da boca da gente e que ele possa ir para o nosso estômago e depois para o intestino para ser absorvido. Quando a gente já consome um alimento praticamente inteiro e engole ele, a gente não vai conseguir fazer com que o nosso estômago consiga digerir completamente esse alimento e nem que o nosso intestino absorva. E aí, muitas vezes você pode estar comendo, e aí tá tendo algumas dificuldades no processo de emagrecimento porque você tá com falta de alguns micronutrientes, porque você tá mastigando muito rápido e não tá absorvendo, né? Não tá ali pegando de toda a alimentação que você tá tendo os nutrientes necessários para a sua saúde. E não pense que é porque você está, às vezes, com excesso de peso, você não possa estar desnutrido, né? A desnutrição, ela pode ser por micronutrientes e até esses micronutrientes estão envolvidos em todos os processos, tanto de ganho de massa muscular, quanto de perda de gordura, e você, às vezes, não está conseguindo otimizar, né, o seu metabolismo porque você está comendo muito rápido. E a segunda coisa que pode atrapalhar é que a fato de você estar mastigando muito rápido, você não dá tempo do seu estômago comunicar com o seu cérebro que ele precisa que ele já está satisfeito. Então, assim, quando a gente mastiga muito rápido e engole, você vai engolindo, de repente, quando o seu estômago começa a comunicar para o seu cérebro que você já está saciado, vem aquela sensação do estômago já cheio demais. E o que isso provoca, gente? Primeiro, provoca uma dilatação do seu estômago. Então, cada vez você fazer esse tipo de atitude, você está dilatando o seu estômago e com isso você está fazendo o quê? Fazendo com que ele caiba mais alimentos ali. E aí, para ele comunicar para o seu cérebro que você está saciado, vai precisar de mais comida. Então, olha só, é todo um processo que começa desde o simples fato de você colocar o alimento na sua boca. Então, preste atenção, né? Na hora que você está comendo, nesse processo de mastigação. Coloque na boca e, se necessário, conte, né? Até isso se tornar um hábito. Comece a contar e assim você vai conseguir, assim, pelo menos ter uma consciência do que você está comendo, tá? E nesse processo de mastigação é o que a gente fala para você estar presente na alimentação que você está tendo. Porque muitas vezes quem come muito rápido tá mexendo no celular, ou você tá assistindo televisão, ou você tá distraído assistindo um filme num tablet, enfim, você tá trabalhando. Então você está focado em outras atividades que não a sua alimentação. E aí o que você faz? Come rápido. Aí esse comer rápido desencadeia um estômago dilatado que vai levar você a comer cada vez mais para você se sentir saciado. E segundo, você vai ter uma perda na absorção de micronutrientes, que é muito importante para a sua nutrição e para o seu metabolismo trabalhar de maneira correta. Então, a primeira dica, né, para você é cuide do que você está mastigando e mastigue mais devagar, tá? A segunda atitude é a frequência das refeições. Muita gente tem a noção de que você precisa comer rigorosamente de 3 em 3 horas. Gente, não tem. Muitos estudos já mostraram que isso não é mais
verdade, eu sei que foi muito propagado essa questão da comida, né, ser a de 3 em 3 horas, mas hoje isso já não é mais a realidade, isso não serve para todo mundo. O importante é você obedecer a sua fome. E a maioria das pessoas, elas já se sentem saciadas com 4 ou 5 refeições por dia. E não precisa estar engessado, né? Daqui deu 3 horas que eu comi, eu preciso comer de novo. Por quê? Porque toda hora que você coloca um alimento na sua boca, você está estimulando a insulina, né, a produção de insulina. E a insulina, ela começa, quando ela está já produzindo demais no nosso organismo, ela começa a fazer você ser uma pessoa inflamada. E você sendo uma pessoa inflamada, você começa a produzir mais células gordurosas, ou seja, você começa a engordar mais. E aí o processo de você engordar mais leva você a ser cada vez mais inflamada. Então aí você entra num ciclo vicioso, né, de inflamação e aumento de massa gorda. Então, olha só, você tem que respeitar a sua fome. Então, se você não tem o hábito de comer de 3 em 3 horas, não tem problema. Não fique preso nisso, achando que porque deu 3 horas você tem que comer. E por outro lado, cuidado com quem tem esse perfil, né, que a gente chama de perfil beliscador. A pessoa, ela fala assim, eu não como quase nada, e aí eu não estou conseguindo emagrecer. Mas quando você vai analisar o que a pessoa está comendo, ela está o tempo todo mastigando alguma coisa. Então, e ela nem percebe, ela não contabiliza isso como uma refeição, porque é uma besteirinha ali que ela está comendo. E cada vez que você coloca um alimento na boca, como eu disse, você está estimulando a insulina. Então, comece a perceber se você realmente tem fome, né? A hora que você tem fome, que é a hora que você vai comer. Se você toma um café da manhã e você não sente fome durante a manhã, não tem necessidade de você comer. Você vai lá esperar até a hora do almoço. Se depois do almoço você comeu e não sente fome no período da tarde, consegue esperar até a janta e também não chegue na janta, né, morta de fome, para que também não abuse, não tem problema, você vai lá, espera e janta. Então tire essa obrigatoriedade de comer a cada 3 horas e lembre-se que também não adianta ficar beliscando toda hora um alimento que você está o tempo todo estimulando o seu corpo a produção de insulina, tá? E se preocupe mais com a qualidade do alimento que vocês estão ingerindo do que com a quantidade. Ou seja, muito se tem preocupação do quanto está se comendo, né? Mas às vezes não tem a preocupação do que, né? Da qualidade daquele alimento. Então, preste atenção, se você está comendo muito alimentos de refinados, né, cheio de açúcar, os ultraprocessados, que esse a gente já falou aqui no nosso canal sobre todos os malefícios desses produtos na sua alimentação diária. Então, tome cuidado com isso e se preocupe em blindar a sua alimentação com alimentos do bem, né? Alimentos quanto mais naturais possíveis, melhor. E quanto mais integrais, também melhor. Então, evite os alimentos refinados e evite os alimentos processados. Assim você vai conseguir ter uma alimentação com uma qualidade muito melhor, né? E sempre tá precisando assim ficar contando, né? Eu comi tanto de carboidrato agora, então agora eu vou ter que compensar na refeição seguinte. Então a pessoa às vezes fica bitolada nisso, né? Fica mais preocupada em compensar refeições, que é totalmente errado, gente, vocês terem esse pensamento. Ou seja, eu abusei aqui, então na outra refeição eu vou compensar, porque o importante é que eu possa, então, comer um doce, comer demais, e que eu sei que depois eu vou ficar sem comer e eu vou compensar. Não, gente, o interessante é você manter, né, durante o dia inteiro uma alimentação equilibrada. Assim o seu corpo vai entender que você sempre está com aquele alimento quando ele precisar disponível e ele não vai armazenar em forma de gordura. Agora, se você ficar longos períodos sem comer e depois joga muitos alimentos na sua corrente sanguínea, você está dando a entender para o seu organismo que ele precisa estocar, né? Porque você vai ficar sem comer muito tempo, tá? Bom, eu já falei da primeira dica, que foi mastigar bem. A segunda dica agora, né, é a frequência, né? Cuidar com essa frequência de refeição e com a qualidade. E a terceira
né, atitude que você pode estar tomando que está te proporcionando um ganho de peso é noites mal dormidas, gente. Por quê? Porque quando a gente não dorme bem, né, a gente tem um aumento na produção da grelina. A grelina é um hormônio, né, que é produzida no nosso estômago e ela aumenta a fome. Então, normalmente, quando a pessoa ela não dorme bem, ela passa o dia seguinte com muito mais fome, né, do que se ela tivesse dormido bem. E ao mesmo tempo que há um estímulo, né, da produção dessa grelina, há uma redução da produção da leptina, que é um hormônio da saciedade. Então, olha só, você dormindo mal, você está fazendo com que o seu corpo produza um hormônio que vai aumentar muito a sua fome e ao mesmo tempo está reduzindo o hormônio da saciedade. E tem um estudo que mostrou, esse estudo é muito interessante, tá? Ele foi avaliar quais eram as consequências, né, dessas noites mal dormidas na saúde, né, das pessoas. E aí o que ele identificou, né? Que uma noite só mal dormida faz com que o nosso cérebro ele fique mais sonolento para tomar decisões mais assertivas. O que significa isso, né? Quer dizer que quando a gente dorme mal, né, tem a parte do nosso cérebro, que é o córtex frontal, que é ele que toma as decisões, né? Quando a gente tem que fazer uma coisa que é certo ou errado, essa parte do nosso cérebro fica mais sonolenta. E com isso, a gente perde a habilidade de fazer uma escolha boa entre um alimento, né, saudável e um alimento não tão saudável, né, que se chama muito dos junk food, né, que são as comidas, né, essas comidas muito processadas, né, batata frita, lanches, milkshakes, essas coisas. Então, esse estudo mostrou que se você, uma noite mal dormida, já faz você no dia seguinte perder totalmente a capacidade. Totalmente não, mas te leva, né, te induz a fazer escolhas não muito saudáveis para a sua alimentação. Então, cuide do seu sono, né? O ideal, gente, é dormir entre 6 e 8 horas. Porque isso é uma média, né, que a maioria das pessoas consegue atingir lá o sono profundo. Tem pessoas que é um pouco mais, tem pessoas que pode ser ali em torno de 6 horas. Menos que isso, mostra que o nosso corpo não é capaz de descansar totalmente, tá? Então, tome cuidado. Primeira coisa, vai lá e começa a avaliar o seu sono. Você precisa ter uma boa noite de sono para que você possa regular esses hormônios e ter durante o dia seguinte, né, boas decisões para a sua alimentação. Então, cuide, né, da sua mastigação, cuide da frequência e cuide do seu sono. A quarta dica que eu ia para falar para vocês é sobre alimentos light e diet. Gente, excluam esses tipos de alimento da sua vida, tá? Porque esses alimentos não são para quem quer emagrecer. Eles foram feitos para alguns tipos de doença muito específicas, né? Por exemplo, o alimento diet, ele foi retirado de açúcar. Provavelmente ele está ali cheio de adoçantes, né? E os adoçantes, eles fazem muito mal para a nossa saúde. Por quê? Porque o adoçante, o que ele faz? Né? Ele vai lá na célula, da nossa célula, do receptor da nossa célula que recebe o açúcar para dentro, e ele vai sensibilizar essa célula do mesmo jeito, só que não vai ter as calorias. Então, o que acontece? Ao longo do dia, você vai ter muita vontade de comer doce, mesmo você consumindo adoçante. Então, você não tem um estímulo calórico ali na sua célula, mas você tem um estímulo metabólico. Então, isso induz o seu cérebro a querer comer mais açúcar. Então, você acaba entrando numa bola de neve, tá? E os lights, eles também não são muito interessantes. Por quê? Porque o light, gente, ele, além de às vezes estar com uma densidade calórica, né, menor, ou seja, o aporte calórico dele é menor, né? Tem uns lá que falam, tem 75% a menos de calorias, tem 50% a menos, aí as pessoas vão atrás dessas opções. E
E normalmente esses produtos, quando a gente vai ler o rótulo, eles são cheios de outros tipos de produtos químicos, para eles estarem ali substituindo, né, o poder adoçante do açúcar, né? E aí esses produtos podem ser muito à base de gomas. E essas gomas, o que elas fazem? Quando a gente consome esse tipo de alimento, essas gomas, elas destroem a nossa flora intestinal. Então, em vez de você estar comendo um alimento que você acha que está fazendo bem para você, né, por ele ser light, você está destruindo a sua flora intestinal. E a nossa flora intestinal, ela tem até um vídeo já, né, no nosso canal aqui falando da relação entre o intestino e a obesidade. Mas rapidamente, nosso intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro. Então, se você está com uma flora intestinal totalmente desequilibrada, você provavelmente começa já a sentir mais fome, você diminui a sua saciedade, você pode desenvolver mais ansiedade, alguns sintomas de depressão, porque você também tem uma baixa da serotonina, o que te leva a sentir mais vontade de comer doce. Então, você acaba desencadeando todo um processo que não vai favorecer nada a você a perder o peso. Então, quando eu vou na casa de alguém, as pessoas geralmente falam assim, Ellen, consome, pode comer, porque é light, porque é diet. Eu não consumo esse tipo de alimento, gente. E recomendo para vocês não consumirem. Procurem as versões normais e façam um consumo menor do alimento do que você simplesmente trocar um alimento considerado normal por uma versão light ou diet, tá? Então esqueçam esses produtos se vocês querem emagrecer, tá? Essa é a minha quarta dica. A quinta dica é em relação um pouco do que eu já falei anteriormente. Tirem, né, gente, os adoçantes da vida de vocês. Não tenham essa vontade de continuar, né, comendo os alimentos muito doces, aí vocês simplesmente tirem o açúcar e coloquem o adoçante. O adoçante é um produto extremamente químico, né? Ele, como eu já disse, ele vai te sensibilizar as nossas células, né, para que recebam, né, o sabor doce sem a questão calórica. Mas você ali está desregulando todo o seu metabolismo, né? Então, você acaba desencadeando uma vontade muito grande na próxima refeição ou logo depois que você usou um produto à base de adoçante, de comer. Então, por quê? Porque você sensibilizou suas células e elas estão ali querendo o carboidrato, o açúcar. E aí você acaba que na próxima refeição, às vezes, comendo em excesso, porque você teve um estímulo ali e não entrou nada no seu organismo. Então, tire os adoçantes. Vocês precisam consumir outros tipos de alimentos que vão substituir, né, o açúcar e até mesmo reduzir a quantidade de açúcar, né? Aprender a tomar um suco sem açúcar, né? Diminuir a quantidade de açúcar, por exemplo, no café do dia a dia. Então, trabalhar o seu paladar e não só substituir o açúcar pelo adoçante. Porque o adoçante, na época, ele foi desenvolvido para os diabéticos, né? Para as pessoas que não poderiam comer açúcar. Mas hoje em dia não se é mais indicado nem para os diabéticos controlar a sua glicemia, né? O açúcar do sangue por meio do consumo de adoçantes. Então, se nem para eles, né, que o produto foi desenvolvido, é indicado, por que uma pessoa que só porque quer emagrecer quer tomar adoçante, né? Então, recapitulando, né, as nossas dicas, né? Mastigue bem, tenha uma frequência de alimentos respeitando a sua fome e não aquela ideia de que tem que se comer toda hora, e cuide da qualidade, né, do que você come. Cuide das suas noites, né? Tenha noites bem dormidas, não vai perder noites de sono que você vai estar estimulando você a comer mais ao longo do dia seguinte. E mais, quando a gente tem uma noite de sono mal dormida, a gente tem um estímulo de produção do cortisol, que é um outro hormônio do nosso organismo. E sabe o que o cortisol faz? Ele promove uma maior
deposição de gordura na região da barriga. Então, às vezes a pessoa está ali, não está conseguindo reduzir, né, a gordura abdominal na região da barriga, porque ela está sempre com um cortisol muito elevado. E outras situações que elevam o cortisol as situações de estresse, né? Então, pessoas muito estressadas sempre estão com um cortisol muito alto e isso atrapalha também no processo de emagrecimento, tá? A outra dica, evite, né? A quinta dica, quarta dica, evite os alimentos light diet, porque esses alimentos não fazem benefício algum para a sua saúde e promova a introdução de alimentos mesmo nas suas versões totais, integrais e naturais. Quinta dica, não consuma adoçantes, porque os adoçantes fazem mal, né? Eles são produtos que ali estão ali são produtos químicos, né? E aí vocês não devem estar fazendo uso deles, porque como eu disse, eles promovem uma alteração metabólica no seu organismo que não contribui em nada para você manter o controle da sua saciedade, né? E o controle da sua fome. E aí acaba que você compensa em refeições posteriores ao consumo do adoçante, comendo mais carboidratos. E a última dica, a sexta, né, atitude que você pode estar tomando é comendo alimentos que vocês sabem que não fazem bem para vocês. Por exemplo, tem gente que não pode comer produtos de origem, os laticínios, né, vamos supor. É intolerante à lactose, ou é intolerante ao glúten, ou sabe que algum alimento é indigesto para ela, e aí ela vai e come esse alimento. Porque, só hoje, só uma refeição, e ela não consegue abrir mão desse alimento que é indigesto para ela. Por que isso é interessante você abrir mão desse tipo de alimentos? Porque quando você come um alimento que seu organismo está rejeitando, né? E aí você precisa ter noção de quais são esses alimentos, né? Eu dei alguns exemplos aqui, mas esses exemplos tem que ser feito testes, né? Para ver se você é intolerante à lactose, se tem alergia do leite, ou você é intolerante ao glúten. Não é simplesmente excluir, mas a gente sabe que tem alguns alimentos que às vezes não fazem bem para você, que você come e aí fica lembrando o tempo todo do alimento, e mesmo assim às vezes você insiste em comer. Às vezes sabe que se comer um alimento muito gordo, você não tem um processo de digestão muito interessante, fica lembrando o dia inteiro. Por que é interessante? Por que é importante você excluir esses alimentos? Porque esse alimento, se ele está fazendo mal para vocês, é porque eles estão promovendo uma resposta do seu organismo que o seu organismo não está aceitando eles ali, não é verdade? Então, se ele não está aceitando, o que essa resposta faz? Ele aumenta a inflamação no seu organismo. Então, você acaba sendo uma pessoa que está em constante inflamação. E o que a inflamação faz, né? A inflamação, como eu disse anteriormente, ela vai aumentar, né? Primeiro, ela vai ter no seu intestino, né? Você vai ter um desgaste ali, uma perda das bactérias boas da sua flora intestinal, que vai desencadear, né? Uma redução da saciedade, um aumento de fome. Você também, dando um alimento que o seu corpo está rejeitando, você está desencadeando uma reação de inflamação que vai promover uma maior deposição de gordura, ou seja, e aí você entra naquele ciclo que eu expliquei. Quanto mais gordura você tem, né, mais inflamado você se torna. E aí você produz mais radicais livres, que aí se tornam mais inflamado, e você vai entrando nesse ciclo que às vezes acaba sendo difícil de controlar, porque você nem sabe qual mais, seu organismo nem consegue mais identificar o que originou primeiro. Se foi a inflamação que originou o excesso de peso, ou foi o excesso de peso que estava causando a inflamação. Então, o importante no processo, né, de emagrecimento é você tomar cuidado com essas atitudes. São atitudes simples que eu falei que vocês podem ter o cuidado e com certeza vocês vão ter um resultado melhor no seu processo de emagrecimento, tá? Então, cuide bem da sua mastigação. Mastigue, conte, né, a quantidade de mastigadas que você vai estar tendo, porque aí pelo menos te ajuda a ter uma consciência do alimento que você está ingerindo.
Cuidado com a frequência, né, que você está comendo. Não fique comendo toda hora, que cada hora que você come, você estimula, né, a insulina no seu corpo. E aí você não promove, né, não consegue deixar seu organismo preparado para um processo de catabólico, para perder a gordura. Então você sempre está ali produzindo insulina, que vai também fazer com que o seu organismo capte mais e mais açúcar, né, para o seu corpo, que vai estar depositando em forma de gordura. Cuidado com esses alimentos, né, light diets. Evitem, na verdade, abolem ele da sua vida. Vá atrás de substituições saudáveis e não versões light diet de produtos. Tenha uma boa noite de sono, porque isso você vai fazer com que o seu organismo regule os hormônios seus e aí você vai ter uma saciedade maior, uma redução da sua fome e não vai ter o cortisol muito alto no seu organismo, que o cortisol é um grande vilão quando a gente está falando em perda de gordura na região abdominal, tá? Tenha a noção de que vocês também não podem ficar substituindo açúcar por adoçante, porque também fazem mal, né, para o seu metabolismo. E por último, né, e não menos importante, evitem os alimentos que vocês sabem que fazem mal para vocês, né, que é indigesto, que pesam no estômago, porque esses alimentos seu corpo está sinalizando que você não deve consumi-los. Então, se você está consumindo eles, você está acabando fazendo com que o seu organismo o tempo todo está estimulando ali uma resposta autoimune, acaba ativando a inflamação e a inflamação leva a um maior depósito de gordura no nosso corpo. E também acaba prejudicando no processo do emagrecimento. Tá bom, gente? Então, essas são as 6 atitudes, né, que eu falei que vocês precisam estar evitando, que vocês precisam estar controlando, que são atitudes que são muito comuns, né, e que precisam ser eliminadas ou controladas na vida de vocês, se vocês querem fazer um processo de emagrecimento mais fiel, né, mais definitivo e que vocês não tenham, né, o efeito sanfona, que vocês engordem tudo novamente. E lembrando que essas 6 atitudes que eu falei nada mais são do que hábitos que vocês precisam estar implementando na vida de vocês.